Olá, pessoal! Nosso grupo irá falar sobre a depreciação, amortização e exaustão, e também sobre as provisões e reservas. Resumindo, elas são a perda de valor do ativo no decorrer do tempo que ele será utilizado pela organização antes de precisar ser retirado e substituído por um novo. Dando início ao conceito da depreciação, ela é a perda do valor que o ativo sofre ao longo do tempo. Esses ativos podem ser veículos, imóveis, máquinas, dentre outros. E essa desvalorização pode se dar de forma natural, pelo uso ou desgaste do ativo, ou também por motivos econômicos. Como exemplo do natural, podemos citar o carro, onde você compra ele 0 km na concessionária e saindo de lá ele já perde seu valor pelo fato de não ser mais 0 km. Como exemplo do econômico, podemos citar o celular de botão, que você poderia ter comprado o celular mais novo de botão, com vários jogos online, com acesso a Facebook, mas, por exemplo, uma semana depois lançou um celular touchscreen. Esse aparelho ele já vai perder valor não por desgaste, mas sim por estar muito ultrapassado em relação ao celular de última geração. Possuímos dois tipos de depreciação. São elas a depreciação linear e a depreciação acelerada. Qual seria o conceito da depreciação linear? A depreciação linear é quando o bem perde o mesmo valor todo ano, ou seja, quando ela é constante. Para o cálculo da depreciação linear, nós usamos uma fórmula bem simples, e ela consta com a depreciação anual, DA, igual ao valor do ativo novo, VN, menos o valor residual, que é o valor do bem que está praticamente em uma sucata. Ela está entre parênteses e esses valores dividido pelo número de anos de vida útil do bem, que é N. Falando da depreciação acelerada agora, ela não ocorre como a depreciação linear, de forma constante. Nela, o bem perde mais valor nos primeiros anos e depois vai desacelerando. O método de cálculo da depreciação acelerada é um pouco mais complexa. Usamos normalmente o método de soma dos anos. Por exemplo, a gente pega um bem com vida útil de 5 anos, somamos todos esses anos. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, chegando no resultado 15. Esse 15 será o denominador da nossa divisão. O segundo passo é considerar que a depreciação de cada ano é uma taxa igual à razão entre os números em ordem decrescente e a soma destes números, que é o 15. Ou seja, no primeiro ano teríamos 5, que é o último número, dividido por 15. No segundo, teríamos 4 dividido por 15 e assim sucessivamente. Lembrando que essa divisão é multiplicada com o resultado da subtração de VN e VR. VN, para quem não lembra, é o valor do ativo novo e VR, o valor residual. A amortização é a forma de pagar gradualmente uma dívida, seja ela referente a um empréstimo, a um financiamento ou a uma penhora de joias. A amortização é calculada dessa forma: valor inicial menos valor residual dividido pela vida útil. O resultado dessa conta é o valor que deve ser amortizado. Existem 4 sistemas de amortização, sendo eles o sistema misto, o sistema Price, o sistema SAC e o sistema americano. No Brasil, os mais utilizados são o sistema Price e o sistema SAC. No sistema Price, o valor da amortização da dívida principal varia ao longo do contrato. Em contrapartida, o valor das prestações permanece fixo. Já no SAC, ao contrário da modalidade anterior, o valor que você paga de amortização é fixo da primeira até a última parcela, porém o valor total das prestações varia com o tempo. E logo a seguir, segue um exemplo de uma questão sobre amortização. A exaustão é a perda de valor de ativos naturais de uma empresa decorrente da exploração dos mesmos. Como este valor é destinado para recursos minerais e florestais, existe um limite para exploração e um valor residual para estes ativos. O conceito serve para determinar a cota anual, os custos e os encargos relacionados a esses ativos.
A cota anual da exaustão é estabelecida de acordo com o volume de produção anual. Também varia de acordo com o direito efetivo para exploração dos recursos minerais ou florestais, a possança. Por isso, existem dois critérios para calcular a exaustão. O primeiro, que é pelo prazo de exploração dos recursos minerais ou florestais, e o segundo, pela quantidade estimada de recursos a serem explorados. Os dois critérios podem ser usados no cálculo, porém é considerado o maior valor de exaustão anual. Eu vou explicar melhor as fórmulas no exemplo a seguir. Os exemplos de exaustão mais comuns são para exploração de florestas, no caso das fábricas de celulose, e da exploração de jazidas, para a retirada de commodities como minérios. Quanto mais os recursos naturais vão se esgotando, mais essas perdas de valor serão contabilizadas. Assim, o cálculo da cota anual será estabelecido de acordo com o prazo e os recursos. Suponhamos que uma jazida já tenha calculado o valor para exaustão acumulada de R$ 5.000, o valor contábil da jazida de R$ 50.000, a possança de 3.000 toneladas, a produção no período de 250 toneladas e o prazo do término da concessão de 5 anos. Para começar esse cálculo, podemos utilizar as fórmulas apresentadas no slide anterior. Então, teríamos que 8,3% é igual a 250 toneladas vezes 100 sobre 3.000 e que 4.150 é igual a 50.000 vezes 8,3%. Para estabelecer o valor explorado até o término da concessão, a fórmula seria percentual igual a 100 sobre o prazo do término da concessão e o valor da exploração igual ao valor contábil da jazida vezes o percentual do término da concessão. No exemplo, teríamos 20% igual a 100 sobre 5 e 10.000 sendo igual a 50.000 vezes 20%. Para concluir, temos que o valor calculado nas duas fórmulas estabelecerá o valor a ser explorado dos recursos minerais dessa jazida, sendo que o valor por período até o término de 5 anos será de R$ 10.000 e os recursos a serem explorados possuem encargos no valor de 4.150. Assim, estes não excederão os recursos ao final de 5 anos de exploração. As provisões são reservas de um valor para atender às despesas que se esperam, ou seja, a provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou com grande possibilidade de ocorrência. Existem dois tipos de provisões: as provisões ativas e as provisões passivas. As provisões ativas são aquelas que visam cobrir perdas que provavelmente ocorrerão no recebimento de direitos, na alienação de títulos e valores imobiliários representativos de investimentos temporários a curto ou longo prazo, como ouro, título de renda, fixa ou variável, ações e etc. A conta de despesa influi negativamente, reduzindo o resultado do exercício, sendo reconhecida a perda no período em que a provisão é constituída, enquanto a conta representativa da provisão reconfigurará no balanço patrimonial, no lado do ativo, como redutora da conta. Quando a perda prevista for consumada, o saldo da provisão será utilizado para compensar a respectiva perda, debitando-se a conta que representa a provisão e creditando-se a conta. Nesse momento, não há que se contabilizar a despesa, uma vez que ela foi antecipadamente reconhecida no período em que a provisão foi constituída. Quando deixarem de existir os motivos que se justificarem sua constituição, o saldo da respectiva provisão será revertido para a receita. Com a reversão, o valor da despesa que foi antecipadamente reconhecido no exercício da constituição da provisão, agora é compensado pelo retorno no resultado como receita. A reversão será parcial quando for consumada parte da perda e total quando não ocorrer perda. As provisões têm duas funções importantes na gestão do patrimônio. Primeiro, possibilitam o reconhecimento no resultado do exercício em que são constituídas de perdas que provavelmente ocorrerão, desde que os valores possam ser previamente calculados. E também
possibilitam que os direitos e os bens gerados das respectivas perdas sejam apresentados no balanço pelos seus valores reais, isto é, deduzidos da parcela que não será realizada. As principais provisões que figuram no ativo são: perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, provisão para redução ao valor de mercado, provisão para perdas prováveis na realização de investimentos. As provisões passivas são classificadas no passivo exigível, indicando obrigações. As provisões representativas da exigibilidade são as que figuram no balanço patrimonial do lado do passivo, pois representam obrigações da empresa para com os terceiros, cujos valores podem ser conhecidos previamente. As provisões passivas mais comuns são provisão para férias e encargos e provisão para 13º salário. Para calcular a provisão de férias, é necessário que você tenha o acesso ao último valor do salário pago, incluindo adicional, hora extra, comissões, entre outros adicionais. Calcule primeiramente o número de dias de férias aos quais o trabalhador tem direito. Divida o valor por 12 para obter o custo mensal de provisão. Multiplique o valor obtido por 3 para obter o custo adicional de 1/3 de férias. Após isso, você vai calcular 20% do primeiro valor para obter o custo do INSS. E após isso, calcular 6% do primeiro valor para obter o custo do FGTS. Ao final, você irá somar o resultado entre o primeiro valor com 1/3 de férias, INSS e FGTS. E isso lhe dará o custo total da provisão de férias a ser contabilizado por mês. Para calcular a provisão do 13º salário é bem simples. Você vai pegar o valor correspondente à remuneração do funcionário de dezembro e dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano. Por exemplo, se o trabalhador ele tiver o salário fixo de R$ 1.500 e ele trabalhou 10 meses em 2016, a conta será 1.500 dividido por 12, que dá igual a 125. Você irá multiplicar 125 por 10, que foi a quantidade de meses trabalhado, que isso lhe dará o valor de 1.250, que é o valor da provisão do 13º salário dele. Agora iremos falar das reservas. As reservas são recursos acumulados no patrimônio líquido. Estas visam manter a integridade do capital social, garantir a realização de investimentos com recursos próprios, além de ser utilizadas na compensação de prejuízos e no aumento do capital. Ou seja, a função das reservas é reforçar a saúde financeira da empresa e proteger o capital social, trazendo mais segurança para suas operações. Existem dois tipos de reservas: as reservas de lucro e as reservas de capital. As reservas de lucros são contas constituídas pela própria ação de lucros da companhia, ou seja, é uma conta reserva que integra o patrimônio líquido da organização, guardando uma parte dos lucros já apurada pela contabilidade. As reservas de lucro são classificadas em reserva legal, reserva estatutária e reserva livres, em que a reserva legal resguarda o patrimônio do negócio, ou seja, ela pode ser empregada apenas para elevar o capital ou para compensar prejuízos. Já a reserva estatutária, ela segue as determinações do Estatuto da Organização. Entretanto, precisa contar com as seguintes informações: máximo limite, critérios da parcela anual de lucros a serem constituída e dados exatos sobre a sua finalidade. E as reservas livres são aquelas que foram criadas livremente pela Assembleia Geral. As reservas de capital são ganhos obtidos sem uma contrapartida. Podem ser destinados ao aumento de capital social, podem também ser utilizados para compensação de prejuízos, distribuição de dividendos ou ainda resgate, reembolso ou compra de ações, resgate de partes beneficiárias e etc.